Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli, ok? Vamos dar início à nossa aula, hoje falando sobre gêneros argumentativos. Você que está aí já pensando na redação, na prova do Enem, vamos pegar a caneta, vamos pegar o papel e fazer as anotações. É muito importante. Vamos lá. Quando nós pensarmos em gêneros argumentativos, nós devemos pensar em que, primeiramente? O que é argumentar? A primeira dúvida que tem que ser sanada é essa. Quando nós pensamos em argumentar, você procurar lá no dicionário e lá no Google, vai aparecer isso daqui para você. O que é argumentar? É demonstrar um conjunto de argumentos, ideias, ponto de vista sobre um determinado assunto ou tópico. Argumentar a defesa de outrem. Argumentar é sinônimo de quê? De esgrimir, discutir, brigar, ou seja, aquela conversa, né, mais pegada, aquela conversa que vai ser necessário você explicar, você dar a sua opinião e trazer alguns exemplos para fortalecer aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você está querendo convencer o outro a pensar igual a você. Vamos pensar o quê? Que o texto argumentativo, ele tem qual é o objetivo dele? Se argumentar é discutir, se argumentar é brigar, o texto argumentativo vai ter como objetivo persuadir, convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista. Deve ser claro, ter riqueza lexical, podendo tratar de qualquer tema ou assunto. Esse tipo de texto, que é aplicado nas redações do Enem, inclui os diferentes gêneros, tais como dissertação, artigo de opinião, carta argumentativa, editorial, resenha argumentativa, dentre outros. Ou seja, para você fazer e escrever bem o gênero argumentativo, escrever bem esse tipo de texto, você precisa principalmente fazer boas leituras. Vamos pensar na estrutura. A estrutura dá-se como introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes, por sua vez, tem uma função distinta dentro da composição do texto. Primeiro, introdução. O que é a minha introdução? É a parte do texto argumentativo em que apresentamos o assunto em que trataremos a tese a ser desenvolvida a respeito do assunto. O desenvolvimento é propriamente dita correspondendo aos desdobramentos da tese apresentada. De modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral do texto corresponde a um parágrafo. Primeiro parágrafo, introdução, os demais parágrafos, desenvolvimento, e para terminar seu texto, temos o quê? A conclusão, que é a nossa parte final do texto, em que você retoma a tese, a sua opinião defendida e se respalda, né? Retoma um pouco dos argumentos que você já desenvolveu durante o texto, ok? Essa é a estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. Os argumentos no texto argumentativo, os argumentos utilizados no texto argumentativo podem ser: nós temos alguns argumentos dentro do texto argumentativo que são muito importantes de vocês saberem, de vocês analisarem. O primeiro tipo de argumento é o argumento de autoridade. Ele traz para o texto o peso e a credibilidade de um especialista da área, apoiando-se no conhecimento do mesmo. Ou seja, quando você vai citar alguém, essa pessoa pelo menos tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento do que você, mais conhecimento sobre a área, para ter um pouquinho de credibilidade o seu texto. Nosso próximo tipo de argumento é o argumento de consenso, que muitas vezes é utilizado por vocês, né? Que ele não precisa de embasamento teórico, é aquele consenso global, né? Aquilo que todo mundo está falando, aquilo que todo mundo acha. E aí é um consenso mais comum, é um argumento mais comum, né? O próximo tipo de argumento é a comprovação pela experiência ou pela observação. Ele se fundamenta-se na documentação com dados que confirmam ou comprovam a sua veracidade, como a documentação da experiência de alguém. Ou seja, você pega uma experiência, traz para a sua redação, então você tem um tipo de argumento. Quando você traz uma experiência, você tem um tipo de argumento.
O nosso próximo tipo de argumento que você pode também estar utilizando na escrita do seu texto argumentativo é a fundamentação lógica. Ela baseia-se em operações de raciocínio lógico, como implicações de causa e efeito. Por exemplo, aconteceu isso, logo, por isso, aconteceu isso também. Trazendo estatística, trazendo dados que reforcem a sua opinião, ok? Nós vamos agora pensar um pouco em algumas dicas importantes para você que vai ter que se dedicar um pouco mais a esse gênero, vai ter que trabalhar bastante para poder fazer uma boa redação. Primeira dica, nunca você deve começar com argumentos que não foram estudados, né? Com informações adquiridas previamente. Um texto argumentativo, ele precisa de argumentos fortes, de argumentos de autoridade, de argumentos lógicos, de argumentos de experiências que vão reforçar o seu conhecimento e a sua opinião. É preciso, quando você dá exemplos, né, ou for falar de experiências, eles devem ser coerentes e ter verossimilhança com a realidade. O que é isso? Estar próximo, né? Ser quase igual ali à realidade. Verossimilhança. As citações precisam ser de pessoas razoavelmente confiáveis. Você não vai dizer, o meu tio disse que era assim lá na sua redação. Não, tem que ser alguém confiável. Seu tio pode ser confiável para você, mas para quem está lendo, quem é seu tio? Né? Quem é o seu parente? Então você tem que pegar um autor, né, um escritor, alguém que reconheça realmente o significado, né? Tenha todo um contexto, tenha todo um respaldo para falar sobre uma situação, sobre um tema, sobre um assunto. Outro ponto importante na hora de fazer essa redação é saber criticar. Muitos pensam que criticar é algo negativo. Pelo contrário, pode ser algo negativo, mas também pode ser algo positivo. Você pode dar uma crítica boa, você pode ser positivo. Quando você olha para uma pessoa e você julga aquela pessoa com qualidades, você está fazendo uma crítica positiva. Então, a crítica não é só negativa, ela também pode ser positiva. Criticar é saber discutir sobre um assunto abordado, é saber expor sua opinião. Não haja como se fosse, na hora de fazer essa redação, não haja como se fosse o dono da razão, né? O dono da verdade. É isso, pronto e acabou. Não. Você tem que utilizar opiniões contundentes e sem margem de contestação. Você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar convencer o leitor através das suas ideias, através do seu conhecimento a partir daquele assunto. Então, fale sobre algo negativo de algum assunto, mas também não se esqueça de apresentar os pontos positivos, porque nem tudo é só ponto negativo. Também tem seus pontos positivos, correto? De uma forma verdadeira e cautelosa, mas não se esqueça de defender o seu ponto de vista. É o seu ponto de vista que está em jogo ali. Você tem que criticar, você tem que saber o que você está falando e você tem que defender o seu ponto de vista. Se você acha, se você tem o que você acha, se você tem conhecimento, você tem que defender, sem medo. Tem que defender. Conhece, sabe falar sobre o assunto? Então defenda. Concorde para gerar empatia. Outra dica aí é você concordar. Quando você concorda, você está numa discussão, aí você diz para a pessoa, não, você está certo. Você já está ali fazendo aquela parte da empatia. A pessoa já vai ficar mais calma com você, né? Ele está vendo que ele errou. E aí ele vai melhorando a situação. Então, quando você, dentro do seu texto argumentativo, você está tentando convencer a outra pessoa que a sua ideia é a válida, isso é uma técnica de persuasão, né? Concordar com o outro. Por quê? Você vai se colocar no lugar do leitor. O leitor, ele vai se enxergar na situação. E aí, quando o leitor ele se enxerga na situação, ele vai fazer o quê? Ele vai querer continuar a leitura.
Então, ter essa empatia, trabalhar para que o leitor tenha essa empatia com o seu texto é muito importante, ok? Próximo. Outras dicas importantes. Mantenha-se bem informado. Você tem que ficar atento à realidade. Esteja atento aos acontecimentos variados de todo o Brasil e do mundo. Vai fazer o Enem, vai fazer a prova, você tem que ler. Não adianta dizer, eu vou fazer, passei o ano todo olhando para as paredes. Tem que ler, tem que estudar. Texto argumentativo, você precisa de conhecimento. Não adianta você saber a técnica se você não tem aprofundamento no assunto. Utilizar bem o português. Você acha, muitas vezes, que o português é chato, que o português é maçante, mas tem que saber. É o que está aí. Se você não souber, você não vai se sair tão bem no que você queria fazer. Eu quero passar em medicina. Cara, estuda, vai estudar português. Presta atenção nas aulas. Se você não fizer a sua parte, só saber a técnica não vai resolver. Segundo ponto, relacione as informações. Você leu muito, você tem conhecimento do conteúdo, você sabe utilizar o português, agora você só vai relacionar as informações. Pronto, você vai chegar no seu objetivo. Então, é preciso ler, é preciso saber a técnica, mas também é preciso saber relacionar, é preciso saber se organizar dentro do texto. Agora, nós vamos exercitar um pouquinho a respeito do que nós falamos aqui. Vamos na tirinha. Vamos lá. No mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Lê pra quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Perguntinha. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude crítica, expressa pelas ironias, resignada, expressa pelas enumerações, indignada, expressa pelos discursos diretos, agressiva, expressa pela contra-argumentação ou é alienada, expressa pela negação da realidade. Qual a resposta correta? Pense aí. Vamos lá, a resposta correta é a letra A. Crítica. Ele faz uma crítica. A cada ponto ele vai fazendo uma crítica expressa por onde? Pelas ironias. Próximo. Mackenzie. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa, de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar, porque nem conheço Tiririca. Como posso saber se o que passou na minha cabeça, se passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen, Marique, Veiga, não tenho ideia, mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. A respeito desse texto, nós podemos dizer o quê? A argumentação desenvolvida é por meio de clichês, subentende um distanciamento entre o enunciador, ele e os negros. B. A argumentação revela um senso crítico e reflexivo. O que vocês acham? Letra A ou letra B? A resposta correta é a letra A. Nós temos um clichê aí, né? Ele parte de um assunto no todo. No mais, acessem o nosso portal, assistam os vídeos e estudem. Tchau, tchau.